me ouvindo? Obrigado a quem nos acompanha nesta sexta-feira, horário de almoço, último dia do FIS Week. É um evento de uma entidade que eu admiro muito, que é a Iniciativa FIS. Agradeço muito os presentes. E a gente faz esse debate aqui, eu muito bem acompanhado pelo Marcos Novaes, pelo Rodolfo Ramazzini, e em um momento que tem uma dicotomia muito grande na saúde suplementar, na saúde privada. Nós nunca tivemos tantos beneficiários em planos de saúde na história do Brasil. Ao mesmo tempo, as perdas dos planos de saúde também são históricas, nunca foram tão elevadas. Dentre as principais razões, tem uma que é muito específica, muito particular e que tem dado bastante repercussão, que é a questão das fraudes na saúde. Eu vou começar perguntando para o Marcos. Marcos, por que a fraude na saúde, sobretudo quando a gente fala de saúde privada, saúde suplementar, tem crescido tanto e a gente nota que tem um ar de normalização nessa prática? Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui com você também, Ramazzini. Bom, agradecer a todos também por a oportunidade de ter a Abrange aqui falando um pouquinho de um tema tão importante para nós e que nos surpreendeu muito, né, nos últimos anos. O que eu acho que a gente começa por, talvez, nós nos percebemos dentro desse serviço que é o plano de saúde. Quer dizer, eu costumo fazer uma comparação muito simples, né? Tenta pensar na sua conta bancária. Se você subtrair de ali algum valor, você vai logo falar, olha, peraí, tem algum erro, né? Ou alguém entrou com a minha senha, ou algum valor foi subtraído indevidamente. Quer dizer, aquilo você tem um sentimento de pertencimento, é a sua conta bancária, é o seu dinheiro. Bom, agora vamos migrar aqui para o nosso lado, vamos falar de plano de saúde. Será que a gente tem o mesmo sentimento de pertencimento? Será que a gente tem o mesmo sentimento de que nós pagamos aquela conta, nós pagamos via mensalidades, mas será que a gente tem esse sentimento de que cada valor que sai daquele fundo ou daquela operadora é também um valor nosso? Acho que passa por aí. A gente não tem esse sentimento de pertencimento, longe disso. Então, o que a gente percebeu ao longo do tempo? Quer dizer, a gente já sabia, já sabemos que de longa data a gente tem fraudes na saúde, inclusive não só por conta do beneficiário não sentir pertencer a algo ou que aquilo é dele, mas também porque a gente tem vários stakeholders atuando nesse setor e alguns deles não têm sequer nenhum tipo de impacto o fato dele dar 2 recibos. E aí eu estou falando, por exemplo, do profissional de saúde. É muito tradicional, há anos que eu escuto isso em várias empresas em que trabalhei, inclusive quando não era saúde ainda. Quer dizer, as pessoas iam no médico, ele em vez de dar 1 recibo, ele dá 2 recibos. Por quê? Porque 2 recibos seria o valor que ele pagou na consulta, seria equivalente ao valor que pagou na consulta. E as pessoas, o que elas pensam disso? Elas pensam, é mais do que justo, eu paguei tanto na consulta, estou reembolsando tanto, são 2 recibos. Ok, essa pessoa tem essa percepção, e o médico, para viabilizar uma consulta particular, ele na verdade, talvez ali o maior fraudador, né? Porque a minha decisão de fazer um atendimento particular, eu não posso fazer com que a minha decisão de ser um médico particular seja viabilizada por meio de fraudar plano de saúde. Mas é isso que eles fazem. Aí eu vou dar 2 recibos, aí eu viabilizo a consulta particular para que ela aconteça. Então, ao longo dos últimos anos, a gente já conhecia esse modelo. O que aconteceu de 2019 para cá, pandemia para cá? A gente teve a institucionalização do modelo. E aí ele ficou bem maior. Ele virou, não é mais agora só de 2 recibos, ele passou a ser procedimento estético com reembolso. E aí passou a ser implante capilar com reembolso. Aí passou a ser todo esse tipo de tratamento. E aí, detalhe, né, pasmem, quer dizer, a gente também tem limite de reembolso, gente. Como é que eu vou pegar e fazer 15 mil reais de tratamento estético e vou pedir 15 mil reais de reembolso de consulta? É quase impossível. E aí você tem, na verdade, olha, tem que procurar um outro método. E o método a clínica faz um CNPJ de laboratório, porque com o CNPJ, ainda que não tenha um laboratório, eu consigo emitir notas fiscais de vários exames, como se eu fosse laboratório. E aí eu consigo chegar em 15 mil reais, 14 mil reais, usando o quê? Usando um outro procedimento coberto pelo plano. E aí a gente tem essa institucionalização. E eu queria aqui, Rafa, colocar para a gente que isso aqui é só do que a gente está tratando aqui de reembolso, que é algo que é essa onda que veio, mas não se resume a isso. Quer dizer, a gente tem, historicamente, conhecido também, que é muito difícil, mas as operadoras atuam, mas a gente tem procedimentos desnecessários, cirurgias de coluna, cirurgia de bucomaxilo, né? A gente chega a ter, inclusive, situações em que você tem, às vezes, um SPA que é coberto pelo plano de saúde via liminar.
Então, assim, a gente tem todos esses cenários, tudo isso que já afeta o setor e fazem com que esse volume de fraudes hoje, ele é, sim, algo que já está pesando bastante na mensalidade do plano de saúde e nos reajustes também. Então, a gente precisa, então, chamar isso os movimentos lançados esse ano, né? A Abrange lançou o movimento Todos por Todos como de saúde, para que as pessoas entendam que elas fazem parte de um grupo em que elas fazem parte. Né? Elas contribuem para que aquilo aconteça. Se algo errado está acontecendo ali, elas vão pagar a conta também. A FenaSaúde lançou o movimento Saúde Sem Fraude. Quer dizer, todos esses movimentos são no sentido da gente, olha, gente, a gente vai precisar trazer isso aqui, ou pelo menos retomar as rédeas dessa situação como um todo, porque isso está onerando a todos. E a gente quer conscientizar as pessoas, porque sem elas a gente não consegue estar em cada clínica dessa, que são aos milhares, aos montes, tá fiscalizando, entendendo, denunciando para a polícia para fechar. A gente precisa do beneficiário como aliado. Ramazzini, você com ampla experiência que lidera a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, com certeza já olhou os números de fraude na saúde, queria a sua impressão sobre o que tem acontecido nessa dinâmica, por que os números estão tão elevados, qual que é a avaliação da ABCF, para onde vai a fraude nos planos de saúde? Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos, dizer que para mim e para a ABCF é uma alegria estar participando desse evento. Na pessoa do Rafa e do Marcos também, me congratular com todos. A ABCF é a associação que combate fraudes e falsificações no Brasil há mais tempo instituída, tem mais de 30 anos de combate. Ao longo desse tempo, nós já derrubamos fábricas, importações de produtos cirúrgicos, hospitalares, de todos os tipos que vocês quiserem imaginar. E hoje estamos fazendo um trabalho mais efetivo visando combater esse tipo de fraude relacionada aos planos de saúde. Esse volume vem crescendo assustadoramente ao longo dos últimos anos. Segundo diversas entidades, aí o prejuízo no último ano no setor foi de aproximadamente 20 bilhões de reais. E esse número vem crescendo, Rafa, por alguns motivos muito simples. Em primeiro lugar, essa institucionalização e normalização da fraude. O consumidor, às vezes, acha que não tem problema pegar esses recibos, ou que não tem problema o médico fazer um procedimento nele que não é coberto pelo plano e dar um recibo ali de outro procedimento ou de outro tipo de exame. Só que a gente tem que entender que isso é fraude. Fraude é crime. A fraude prejudica o custeio através dos planos de saúde, prejudica porque depois esse reajuste acaba sendo impactado para todos os consumidores e prejudica principalmente a moralidade do negócio como um todo. E nós não podemos calar ou consentir com coisa errada. O plano de saúde, a gente tem para que no momento de necessidade a gente tenha a segurança de que nós vamos ter todas as nossas demandas atendidas. Não para você fazer um procedimento estético, não para você se locupletar de maneira errada. E eu entendo que o único jeito da gente mudar esse cenário é com campanhas e com repressão junto às autoridades. E a ABCF está junto a todas as entidades do setor para combater isso agora. E, com certeza, nós vamos alcançar grandes resultados, porque nós não podemos normalizar o errado, normalizar a fraude, independente dos exemplos que nós temos em outros setores, nós não podemos normalizar com as fraudes no setor de saúde. E você que está em campo, Ramazzini, se você podia trazer para a gente alguns exemplos do que você tem visto com relação à clínica, à má utilização do sistema? Existem desde procedimentos estéticos como botox sendo feitos com recibos fraudados, passando por outros procedimentos, mas o que mais me impactou foi no atendimento de crianças atípicas. Isso me machucou quando eu verifiquei. Uma criança que às vezes precisa de 2 sessões de fono por semana, a clínica debitando 80 horas para o plano de saúde, como se aquela criança estivesse sendo atendida 5 dias por semana, 20 horas por dia. Além do prejuízo financeiro para as operadoras, isso é uma covardia. Isso não é só um crime, é uma covardia. E você usar de uma criança que tem uma necessidade qualquer especial para se locupletar cometendo crime, cometendo fraude, esses tipos de profissionais, de maus profissionais, têm que ser os primeiros alvos que nós temos que colocar na cadeia.
porque não é justo eles fazerem isso. Isso prejudica, inclusive, o atendimento das crianças que realmente precisam desse tipo de atendimento, porque se a gente começar a ter tanto problema, nós vamos começar a questionar cada recibo que vem desse tipo de atendimento. E isso não é justo. Então, eu acho que os maus profissionais, sejam eles profissionais médicos, profissionais fisioterapeutas, fonoaudiólogos, quaisquer que sejam, que estejam se locupletando de maneira errada com esse tipo de procedimento, têm que ser punidos na letra da lei, exemplarmente, e essas clínicas têm que ser fechadas, porque não se trata única e exclusivamente de um prejuízo financeiro. É claro que quando você trata aqui desse problema no nível macro, você pensa sempre do lado financeiro. Mas a gente tem que pensar no que isso impacta na sociedade, no que isso está impactando nos consumidores, que depois, no final do ano, aquele consumidor que faz um sacrifício para pagar um plano de saúde para a sua família, ele às vezes, no final do ano, acaba recebendo um reajuste que ele não tem condição de pagar. E quem está causando isso não é o plano, não é a operadora, são as fraudes que estão acontecendo no setor, que acabam impactando no custo operacional para você manter uma estrutura de atendimento. Então, nós temos que coibir isso de maneira efetiva e, se não acabar com esse problema, diminuir drasticamente o tamanho desse rombo que existe hoje no setor. Até pegando o gancho disso que ele acabou de falar, Marcos, você que representa, é superintendente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, com certeza, talvez a reclamação que você mais ouça é do beneficiário que está insatisfeito com o reajuste que vem no plano de saúde desse beneficiário. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal o porquê que muitas vezes esse reajuste ele é maior do que o beneficiário gostaria ou acha justo pagar e o quanto a fraude ela tem impactado nesse reajuste. Bom, esse é um excelente ponto, né? Que a gente quando a gente vai, antes de lançar um plano de saúde, antes de lançar um produto novo, é feito todo um trabalho atuarial. A gente tem que saber quais são as frequências de utilização esperadas. E esperadas, é claro que a gente vai acertar 100%? Não. Mas a gente está trabalhando na ciência para tentar chegar próximo de 100%. Então, você vai buscando e você vai precificando a frequência de utilização esperada. E, claro, você tem contratos com a rede. Você sabe o preço, dado a frequência estimada, eu sei o preço da rede. E assim fazemos. E a gente lança um novo produto. Aí a gente já começa a ter o primeiro efeito. O primeiro efeito é quando é o seguinte, quando o atuário está ali partindo do princípio de que vão aderir pessoas ao plano de saúde e que a gente conhece mais ou menos os níveis de utilização. Quando essas fraudes são cometidas e a gente vê, por exemplo, a clínica pega e paga o plano de saúde de crianças para poder fazer 40, 50, 60 sessões semanais, quando você começa a ter todo esse estímulo a contratar o plano para fazer o mal feito, eu já começo a entrar pessoas que não estão entrando pessoas aleatórias. Quer dizer, na minha ciência atuarial, eu estava partindo do princípio da aleatoriedade. Ali não é mais aleatório, ali estão entrando pessoas com fins de utilização ilícita, inclusive. Então, aí, aquelas pessoas vão entrando e elas têm uns níveis de utilização muito acima do esperado. E aí o que vem? A primeira resposta que a operadora precisa dar é, olha, vai passar um ano e é um ano de prejuízo. No plano de saúde, é um business, é um negócio diferente. Você não recupera o passado. Prejuízo dado é prejuízo, já foi. A gente não vai olhar o passado. O que o atuário e o que a equipe do plano de saúde vai fazer? Olha, precisamos ajustar para corrigir para frente, porque a gente não pode continuar com prejuízos recorrentes para frente. Então, você toma aquele prejuízo no primeiro ano, você faz os ajustes de preço necessários para nos adequarmos ao novo perfil de utilização. E esse perfil de utilização, de novo, ali dentro, com todos esse fenômeno, que não é somente a variação do custo médico hospitalar. Porque é inegável, a variação do custo médico hospitalar é muito acima de qualquer outro índice de preço da economia, fato, sabemos disso. Incorpora as tecnologias, as nossas necessidades mudaram muito. Depois do pós-pandemia, por exemplo, as necessidades estão muito maiores do que eram antes. Terapias não só em crianças, mas em adultos também. Mas, além disso tudo, a gente ainda é onerado pela fraude. Eu chego a ter até compartilhar com vocês assim agora a impressão Marcos beneficiário de plano de saúde. Tá? Só para poder passar um pouquinho da impressão, porque eu já ouvi críticas nesse sentido, inclusive dentro da família. Em casos em que o reembolso que era R$300, vou dar o exemplo meu, no meu plano era 300 e agora está em R$90 numa consulta. E aí eu ouvi de familiares reclamando, o plano de saúde quer se enriquecer mesmo. Antes me reembolsava em 300 e agora é 90.
E aí eu pego e compartilho a minha impressão como beneficiário. Na verdade, eu dou graças a Deus. Eu falei assim, saiu 300 para 90. Para mim, se caminhar para próximo de zero é melhor, porque pelo menos eu não estou financiando a fraude. Porque se eu topei fazer a consulta particular, foi uma adesão minha. E aí eu vou arcar com ela, óbvio. Não posso estar onerando lá para dentro do grupo de forma ilícita, onerando de forma lícita, ok. Então, assim, esse fenômeno que vai acontecendo. Os planos de saúde vão começando a verificar as necessidades, o que é necessário. Lembrando que o reembolso não é, no nosso contrato, algo que acompanha os reajustes do plano de saúde, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O reembolso é uma característica, é um benefício que aquele contrato traz. Então, ele pode sim, em momentos como esse, sair de um índice X e reduzindo. Vamos reduzindo o reembolso até algo factível que cabe dentro daquele produto. Mas não necessariamente ele está ali para ser, inclusive, reajustado para cima. Então, esses são alguns pontos importantes, impacta bastante. No fundo, todo mundo paga via reajuste, a operadora toma prejuízo nos primeiros anos até ajustar tudo, e aí esse prejuízo fica lá, né, naquela operação, que infelizmente não é um momento tão simples, né, Rafa? A gente está há 3 anos operando no prejuízo desde 21, né, 21, 900 milhões de reais de prejuízo operacional. 900 milhões parecia um prejuízo bastante elevado, mas aí veio 2022 e mostrou para a gente que aquilo era fichinha, porque o prejuízo foi de mais de 11 bilhões de reais em 2022 do setor. É o maior prejuízo da história, é o resultado negativo. E agora, em 2023, a gente não deve fechar muito longe de 10 bilhões de reais de prejuízo novamente. Então, assim, são 3 anos fechando no negativo. A gente precisa, sim, conscientizar as pessoas, trazê-las para próximo e também penalizar os maus profissionais que estão fazendo uso do ilícito para enriquecimento, inclusive, né? Ramazini, eu imagino que muita gente que está nos assistindo não sabia, antes de ver a sua fala, a fala do Marcos Novaes, que pegar 2 recibos é uma prática ilícita, que entregar a senha, o token para uma clínica é uma prática ilícita. Sabendo agora o que é uma prática ilícita, que isso é fraudar a saúde, como que essas pessoas podem fazer denúncias e como elas têm feito essas denúncias? A BCF tem diversos canais de denúncia, seja via WhatsApp, e-mail ou mesmo através de telefone. Estão no site abcf.org.br. A gente garante o anonimato desse denunciante e todas as denúncias que nós recebemos a gente verifica e elas tendo veracidade, nós depois encaminhamos às autoridades. O número de denúncias recebidas de fraudes em plano de saúde vem crescendo nos últimos anos. E nós temos, sim, que punir exemplarmente essas pessoas. E nós precisamos desse consumidor ou dos bons profissionais de saúde que chegam numa clínica ou tomam conhecimento de que está havendo uma fraude em algum lugar. A gente precisa que esses profissionais e que esses consumidores nos encaminhem essas informações, essas denúncias, para que nós possamos tomar as providências em conjunto com as autoridades. Não adianta somente as denúncias chegarem através de alguns consumidores ou das próprias operadoras. Nós precisamos que sejam nossos aliados esses consumidores e que sejam nossos aliados os bons profissionais para denunciar todos que estão se locupletando com fraude. Porque somente unindo esforços, o consumidor, as operadoras e a associação, nós vamos conseguir, junto às autoridades, um aumento na repressão dessas fraudes que sangram os cofres das operadoras e, principalmente, sangram os bolsos dos consumidores que acabam sofrendo reajuste em razão disso. Então, nós precisamos desses consumidores e dos bons profissionais realizando essas denúncias cada vez mais para que nós possamos colocar na cadeia esses infratores. A gente conversava antes do painel começar sobre outros setores que também sofrem com a questão de fraude. Muitos desses setores jamais conseguiram retomar o mercado que eles tinham de volta. Esse mercado que depois ele foi, seja para produto falsificado, seja para contrabando. Pela sua experiência, o mercado da saúde e o que a gente está vivendo, o futuro, ele tende a ser mais próspero no sentido de vamos recuperar esse mercado para a formalidade? Eu entendo que esse problema relacionado às fraudes ele tem um aspecto cultural, tem um aspecto social, histórico aqui no Brasil de cometimento de fraudes, infelizmente, mas nosso país, infelizmente, também tem muita gente boa. Eu acho que, a partir do momento que nós realizemos um trabalho conjunto de conscientização, divulgação da repressão
e um trabalho mais conciso junto às autoridades, nós podemos aí sim vislumbrar um futuro melhor, diminuindo esse prejuízo ano a ano e tentando recuperar a fatia de mercado em cima desse problema. Agora, se nada for feito, obviamente o futuro é negro. Nós precisamos tomar medidas efetivas para combater isso, e eu fico muito feliz de ver o setor se conjugando aqui para tentar lutar em conjunto com a BCF e com as autoridades para que nós possamos coibir isso de maneira efetiva. Porque tudo é melhor do que não fazer nada, né? Então, nós precisamos tomar essas atitudes mais efetivas, reunir esforços para alcançar um resultado melhor aí para os próximos 2, 3 anos. E é isso que eu espero. Novaes, já que o Ramazzini já deu o caminho, então, para quem quiser fazer, por exemplo, uma denúncia sobre maus profissionais, sobre más práticas que têm prejudicado o sistema de saúde privado, eu gostaria que você relembrasse ou endossasse quais são as práticas mais comuns para o dia a dia das pessoas, talvez coisas pelas quais elas passam e muitas vezes não percebem que estão participando ou assistindo uma fraude na saúde privada. E esse é um desafio, porque são muitas. A gente descobre uma todo dia, né? Então, eu só para te falar, numa das últimas eu recebi no perfil no meu grupo de WhatsApp do condomínio, o nutricionista de performance, né? Via plano de saúde, né? Nutri de performance. Então, atendo todos os planos de saúde. Ele coloca o logo das empresas, inclusive, via plano de saúde. Aí o logo das principais empresas do país estão ali, né? E aí, e algumas vezes, em alguns momentos, ele vai explicar que ele vai fazer via reembolso, e tem alguns outros momentos em que você nem vai saber que aquilo é o reembolso. Você acha que ele é credenciado do plano. Esse é o momento em que esse é o cara que pega o login e a senha. Porque como ele pega o login e a senha, você não percebe, o dinheiro não tem reembolso para transacionar na sua conta. Com o login e senha, ele vai lá e ele cria uma conta bancária no seu nome, né, tem seus dados, eu tenho o seu CPF, RG, qualquer banco digital no Brasil legalizado, a gente cria uma conta bancária. Então, eu crio uma conta bancária no seu nome, eu altero lá no login da operadora, eu altero para que o dinheiro caia naquela conta que eu, clínica ou Nutri de performance, tenho acesso. E aí, com isso, eu começo a fazer os reembolsos todos. Então, você nem vai saber que é via reembolso, você acha que ele é credenciado do plano. Então, a gente tem, desde esquemas como esse, passando no Instagram ou grupos de WhatsApp que conhecemos. Temos também a prática dos 2 recibos, mas também vou compartilhar com vocês um caso, né, que foi emblemático para a gente. Com esse movimento todo, a gente deu entrevistas, inclusive o nosso superintendente médico, o Dr. Cássio Ide Alves, ele acabou de dar uma entrevista para a Rede Record, deve sair no jornal de hoje da Record, hoje à noite. Mas assim, numa dessas entrevistas, a repórter foi, né, à sede da Abrange, e ela chegou um pouco cética, falou, fraude, plano de saúde, eu acho que chega assim, né, com aquele sentimento de que, não, isso não deve estar acontecendo, né? Então, aí falava, vou treinar essas perguntas aqui com você e tal, e eu falei com ela, que tudo começava, muitas das vezes, hoje em dia está começando com um pedido de login e senha. E ela pegou e falou, ela levantou assim um pouco a cabeça, né, falei, deve ter acontecido algo. E aí perguntamos, e ela falou, não, eu cedi, eu dei o login e senha para o médico do meu filho, ele fez uma cirurgia de fimose ano passado, então eu cedi o login e senha, mas não aconteceu comigo, né? Como é que eu descubro isso? Ela falou, você tem que entrar no aplicativo da sua operadora. Como que eu faço? Porque eu nunca pedi reembolso. Então vai lá e vai mostrando. E aí, aí a gente foi identificando, né, que no mês anterior, tem R$1.000 de reembolso aqui solicitados no mês passado. Você fez? Não, não fiz. Não, mas tem mais 3.000 no mês, há 2 meses atrás. Você fez? Não, não fiz. Então, olha só o tamanho do problema. E assim, a gente está falando aqui, no caso dela, ela ainda pegou e falou, olha, deve ser, né, aí o Gustavo está aqui, que não me deixa mentir, que é o nosso gerente de comunicação, quem toca toda a área de comunicação da empresa da Abrange, mas assim, ela ainda pegou e falou assim, mas não é o médico, porque não é o meu médico, né? Não faria isso, deve ter sido a secretária. Então, assim, colocou toda a culpa ali na secretária do consultório, que o médico não é um médico de uma região renomada de São Paulo, não vai ter feito isso. Tudo isso que o Marcos citou é crime, gente. É falsidade ideológica, é estelionato, isso aí é fraude, isso é fraude no comércio, isso pode virar lavagem de dinheiro, dependendo do volume de dinheiro, ou seja, nós não podemos normalizar. Só aí você tem 4, 5 artigos do Código Penal, só nessa história que ele contou. E são crimes correlatos que, quando tem conjunto, ainda dão, às vezes, uma formação de quadrilha. E o consumidor que está inserido nisso
que cedeu o seu login e senha, ele é um dos partícipes dessa organização criminosa. Nós não podemos normalizar o errado exatamente por causa disso. É isso que a gente quer que todo mundo se conscientize. Isso não se trata de uma coisa reles, de uma coisa pequena, de uma pequena contravenção. Nós estamos falando de crime continuado, de um problema que causa um prejuízo para o operador, um prejuízo para o consumidor, mas principalmente é crime continuado. E nós não podemos deixar isso prosseguir. Já encaminhando aqui para o nosso final, gostaria de saber se alguém da nossa plateia tem alguma pergunta, comentário ou consideração aqui para os nossos convidados de hoje. Boa tarde. Eu sou advogada da saúde suplementar, né? O que eu tenho visto, que por mais que a Abrange, a Fena Saúde, todos os órgãos vinculados tenham divulgando em massa, né, essa questão da fraude, quando chega no judiciário e você tem um reajuste que vai de acordo com o cálculo atuarial, você demonstra tudo, né? Eu trabalho na parte da defesa das operadoras. Você demonstra tudo numa defesa. Você demonstra o cálculo, você demonstra o índice de sinistralidade do ano, e, mesmo assim, o judiciário entende por abusivo e aplica o reajuste da INSS, né, nos casos quando é coletivo. Aí eu queria saber, vocês têm um plano de conscientização desse órgão, do judiciário? Porque, assim, ele é um dos ofensores da saúde, né? Ele é um dos riscos que vocês têm, que é o risco jurídico. Aí eu queria saber se existe, pela Abrange, em união com as operadoras, administradoras, pelo menos uma possibilidade de começar um trabalho, porque existem agora as câmaras de saúde, né? Quando você entra com a ação de plano de saúde, ela vai direto para a Câmara. Mas, mesmo assim, isso continua acontecendo. Eu estou há 12 anos nesse mercado e eu achava que isso iria mudar com as câmaras sendo criadas, mas eu vejo que isso não mudou. Aí eu queria saber se vocês têm, para frente, um trabalho a ser realizado nesse sentido. Obrigada. Já coloco para você, e compartilho com você, na verdade, acho que em todo esse movimento ele começa a legitimar algumas ações que precisamos tomar. Então, assim, o que eu vejo hoje, tá? Se a gente não tivesse tido nenhuma movimentação para colocar isso às claras, imagina a operadora reduzindo o valor do reembolso ou negando um reembolso. Ia gerar, o NIP ia gerar muito mais volume do que a gente já tem hoje. O que eu percebo como movimento? O fato de ter colocado às claras, e foi bastante efetivo nesse momento com mídia e imprensa, porque eles se viram fraudados. Quer dizer, uma coisa é você falar que plano de saúde é caro porque incorpora tecnologia, etc. E você está falando com um repórter que nunca usou o plano de saúde. Ele não se vê nessa situação, né? Ele, sinceramente, ele não compra aquela ideia. Quando você fala de fraude, que é algo que ele já participou, viu, alguém da família pede 2 recibos, você consegue ganhar esse espaço. Então, colocando as claras, eu acho que a gente já começou a legitimar algumas coisas que a gente está tendo mais facilidade para tomar algumas decisões do que teríamos se não tivesse feito. Agora, fora isso, no judiciário tem sim. Quer dizer, o próprio Cássio, que é quem lidera esse tema de fraude em plano de saúde lá dentro da Abrange, ele conversa muito, a gente leva isso para o judiciário via Colégio Permanente da Magistratura, né, via os tribunais de justiça, que agora a gente está tendo também vários cursos direto nos tribunais de cada estado. Então, já aconteceu, salvo engano, tem um agendado para Pernambuco, eu acho que teve um no Mato Grosso, tem que depois ver o Pará, né? No Pará, Mato Grosso. Então, a gente já está com vários agendados e, nesse momento... Tem. E então a gente vamos levando sim para todos esses juízes, e eu não tenho dúvida, tá, que para esse tema de fraude a gente consegue trazer esse resultado de forma mais efetiva, inclusive, porque eu tenho um caso que provavelmente o juiz sabe de alguém que fez algo que ele começa a se ver naquela situação. Então, eu acho que a gente vai ter sim um sucesso bastante grande nessa batalha para frente. Só fazer uma parte, através dos termos de cooperação que a BCF tem firmado com diversos órgãos do poder público, dentre eles o Ministério Público Federal, a Receita Federal e outros, nós podemos também encaminhar o resultado dessas ações repressivas que nós começamos a tomar junto às autoridades para combater essas fraudes, para conhecimento da magistratura, seja a nível estadual ou federal. Isso também vai ajudá-los a tomar melhores decisões relacionadas a isso. Ok, você quer fazer um comentário, pergunta? Quero fazer uma pergunta. Eu sou a Meire, da Horizon Health Tech.
é para o Rodolfo. Vocês têm uma base de dados de algumas ações, de algumas denúncias. Nós, da Horus, a gente trabalha com condomínio digital, e ontem eu até estava falando com o Marcos, a gente fez um comentário de como o banco compartilha os riscos entre eles. Eles não se veem concorrente enquanto bancos. E eu vejo uma deficiência na nossa área, tá? Estou 30 anos na área da saúde, do compartilhamento de dados, porque a gente sempre se vê como concorrentes enquanto operadora. Então, a gente teve um caso que saiu em todas as mídias do Itaú, que mandou uma agência praticamente embora por fraude. Esses beneficiários, eles vão para outra operadora, com certeza. Esses prestadores são os mesmos, tá? Se você entrar aqui no meu Instagram, posso abrir para vocês, vai ter aqui, emagreça, faça tudo pelo seu plano de saúde. É algo público. Existe alguma base de dados que está sendo criada para que nós, enquanto operadoras ou enquanto consumidores, consigamos enxergar isso? Não vou fechar com você, porque se você tem um problema com o Itaú e vai para o Bradesco não vai te aceitar, não vai te dar crédito. Seria mais ou menos esse sentido. Não é primário. A ideia é, através da Abrange, através das associações de setor, divulgar os resultados dessas operações, os infratores punidos, para que exatamente eles sejam descredenciados, não possam mais trabalhar. E trabalhar com outra operadora que seja. A ideia é expor, sim, quem está fazendo coisa errada, para que eles sejam excluídos dessa base de atendimento. A mesma coisa se aplica a qualquer um envolvido. A BCF vai disponibilizar esses dados a qualquer operadora, a qualquer empresa do setor que fizer esses questionamentos, desde que nós já tenhamos realizado a ação punitiva, né? Nós vamos poder entregar esse material, não condenado. A partir do momento que a gente deu flagrante e que esteja provado e comprovada a fraude, nós vamos poder disponibilizar essas informações sem problema nenhum. Meire, só para complementar aqui, na verdade, fazer um anúncio também, né? Eu vejo, Meire, que para nós o tema ele surgiu muito agora, apesar dele ser antigo, até um certo ponto a gente entendia como algo, né, no contrato, um benefício, etc. Mas agora ele surgiu como a fraude mesmo, o ilícito mesmo. E eu já quero aproveitar para fazer um anúncio. Primeiro deles, né, que a gente já tem que passar todos os papéis que serem assinados, mas a Abrange está se associando à BCF. Quer dizer, e aí eu aproveito para fazer o convite, porque a gente foi conhecendo mais ainda da BCF agora recente. Você tem grandes setores, as principais empresas do país já estão associadas porque elas já tinham alguma fraude acontecendo em algum dos seus pedaços, né? Seja de mercado de tabacos, a gente está conhecendo agora, né? Seja de bebidas, as principais empresas do país estão associadas. Exato, próprio de dispositivos médicos e outros. Então, eu já aproveito para fazer o convite. A Abrange está se associando à BCF. Eu acho que as empresas do setor, as operadoras, precisam também se movimentar, assim como as outras empresas fizeram, se associar também e a gente colocar isso em uma ampla frente de combate à fraude no país. Bom, nos 5 minutos restantes, vamos ouvir mais um comentário aqui da Débora, antes de partir para os nossos agradecimentos finais. Débora, por favor. Boa tarde, meu nome é Débora, sou do PASA, sou gestora do PASA, que é uma autogestão. Ia perguntar para o Rodolfo, estava falando com a Ana, minha colega, da vantagem de perguntar um monte de coisa. A gente fica aqui se coçando, né? Mas uma coisa que eu acho que falta muito, principalmente na autogestão, é esse conscientização do que a gente faz de errado, né? Porque a nossa cultura nos favorece em muitos momentos. Mas perguntar para o Rodolfo se a gente pode entrar, mesmo não sendo associada, que depois a gente vai procurar saber como é que faz, mas se a gente pode usar o material que tem lá disponível para compartilhar com os nossos usuários. Porque quando a gente fala, né? Parece que a gente está falando isso para nos proteger, e, na verdade, a gente tem que modificar essa fala, transformar em conhecimento para eles que eles entendam que o que está acontecendo na saúde, que ele é dono, né, também pode acontecer em outros serviços que ele compra. Então, quando a gente despertar esse olhar dele, que não seja através do meu material ou da minha fala, que ele consiga perceber e ele compartilhar esse conhecimento com toda a família, com os amigos, enfim, estar no nosso cotidiano, né, no nosso DNA, da gente ser fraudado o dia inteiro. Né? Obrigada, gente. Só esclarecendo, a BCF é uma entidade associativa sem fins lucrativos, fundada em 1992, hoje congrega cerca de 70 empresas ou associações de empresas e
trabalha em conjunto com as autoridades para combater fraudes, falsificações, contrabando no Brasil inteiro. E, claro, nós temos como disponibilizar qualquer material que seja necessário para vocês, com o maior prazer. E nós queremos conjugar esforços com o setor para acabar com esse problema, ou pelo menos diminuir ele significativamente. Esse movimento em relação ao setor já vem acontecendo há alguns meses, alguns poucos meses, e agora com a Associação da Abrange a gente ganha mais oxigênio, mais força para poder obter esses resultados importantes. Agora, qualquer empresa que queira se associar, queira saber mais, por favor, visite o site abcf.org.br, entre em contato, nós vamos atendê-los com o maior prazer, vamos tirar todas as dúvidas, porque somente conjugando esses esforços é que nós vamos chegar a algum lugar. Nem a Abrange sozinha, nem nenhuma operadora sozinha, nem a polícia sozinha, nem a BCF sozinha vão conseguir absolutamente nada. Conjugando esforços, nós vamos chegar onde a gente precisa. E nós não podemos normalizar a fraude no Brasil. Não interessa se é no setor de bebidas, de instrumentos cirúrgicos hospitalares, de autopeças, de cigarro, qualquer coisa que seja. Nós não podemos normalizar a fraude, porque essa fraude ela impacta no nosso custo de vida, na segurança da nossa família, na nossa saúde, em tudo. Então, nós temos que trabalhar para combater isso, moralizar esse setor e, principal, fazendo isso tudo em conjunto, nós vamos obter um resultado e vamos ter um futuro melhor para todos nós. É isso que a gente precisa. Muito obrigado, viu? Marcos, gostaria de 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado pela tua presença aqui nesse painel conosco. Primeiramente, então, agradecer novamente, nos colocar à disposição para falar desse tema tão importante e de tantos outros que nos afligem no dia a dia. Falar que é um prazer estar aqui com o Ramazzini, que a gente teve a oportunidade de conhecer há pouco. Acho que a gente agora começa a tangibilizar ações concretas, quer dizer, de sair do jornal, sair da televisão, como uma denúncia esparta de que fraudes estão afetando o plano de saúde, para ir agora sim para algo, para uma repressão maior, para mostrar que, gente, isso é punível, isso você está causando um dano na sociedade e que ela vai precisar de tempo para cicatrizar. Então, acho que agora com ações concretas, agradecer as portas abertas sempre também da ABCF, eu acho que isso vai nos ajudar muito essa parceria para frente, para a gente trazer na verdade, para a gente voltar ao normal, né? Porque a gente não pode normalizar o atual, para a gente voltar ao que é normal mesmo no nosso setor. Então, fico aqui à disposição, Rafa. Você, Ramazzini, suas considerações, por favor. Eu queria primeiro agradecer a paciência de todos aqui até o momento, com esse tempo maravilhoso que está fazendo aqui hoje, bem, bem quente, e dizer que nós não só vamos fazer com que as coisas aconteçam de maneira mais efetiva, como vamos em breve começar a apresentar esses resultados para a sociedade e para o setor. Isso não é uma promessa, isso é uma coisa que vai acontecer. Tá? Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, pessoal.